Já começou a gravar. Vamos lá, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo os slides? Está tudo em ordem? Boa noite, pessoal. Ah, sim, boa noite. Então, Sim, tá bom. boa noite. Gente, o pessoal está chegando, nós estamos só em 4 aí, tem 4 alunos apenas. Eu coloquei aí para vocês 2 jogos de slides, vocês viram, né? A aula 4.1 e 4.2. Como nós não tivemos aula semana passada, essa 4.1 é uma aula bem pequenininha, o conteúdo dela é bem pequenininho. Então, eu já coloquei junto, a gente já vai continuar na sequência com a 4.2, que é uma continuação interessante. A gente vai falar sobre estrutura de personalidade hoje, sobre uns conceitos bem interessantes, um pouquinho de patologias. Então, eu já deixei juntos para poder emendar, que aí a gente já vai na sequência e repõe a aula da semana passada. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Bom, a gente tem esse primeiro slide aí, então, que esse primeiro jogo é o slide, são 19 slides, tá? E a gente inicia, então, aí com a estrutura e a dinâmica da personalidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de personalidade, o que é personalidade, né? E aí depois a gente, na sequência, entra falando um pouquinho sobre as patologias. Em psicologia a gente chama de patologia, são as doenças na estrutura da personalidade, né? São as doenças que a gente se encontra. A gente não vai aprofundar muito, mas dá para a gente ter uma ideia boa, uma noção, né? E inclusive comparar um pouquinho com o que a gente vive no dia a dia. Tá? Bom, vamos lembrar um pouquinho. Ao longo dessas aulas a gente falou sobre vários temas, vários conceitos. Lá atrás, na nossa primeira aula, nós falamos sobre definição de psicologia. Essa é uma definição que vocês precisam guardar. Nós estamos chegando agora na etapa final, nós estamos no final de maio. A semana que vem a gente tem a última aula e depois eu vou entrar com uma revisão para que a gente possa realizar a prova, né, na segunda semana de junho. Então, na verdade, a gente tem só mais uma aula e uma revisão. Então, lá no começo, nas primeiras aulas presenciais, nós falamos sobre o conceito de psicologia, que é o estudo do comportamento e dos processos mentais. Tá? Falamos um pouquinho sobre personalidade. Eu lembro que eu comentei com vocês a respeito de... mencionei alguma coisa aqui, a estrutura de personalidade de uma pessoa, ela forma, né, na faixa etária aí de 0 a 5 anos. E aí, hoje a gente vai ver um pouquinho mais detalhado isso, tá? Então, nesse primeiro slide, nós temos o conceito de personalidade, ok? É um conjunto, né? Como vocês estão acompanhando aí, é um conjunto relativamente estável, de características individuais, de temperamento, formado por uma herança e por fatores sociais, culturais e ambientais. Então, lá atrás, nas primeiras aulas, eu comentei com vocês. A estrutura de personalidade, ela tem aí uma formação, né? Uma bagagem, certo? Na tua estrutura de personalidade, você tem uma bagagem aí hereditária, da sua herança, né? Que a gente chama de herança, que é da sua hereditariedade, algumas características que você traz de formação genética, e temos a influência, né, a bagagem dos fatores sociais, culturais e ambientais. Então, no local onde você vive, no local onde você desenvolve, desde a sua infância, desde o nascimento até o seu processo aí de infância, essas características vão formar a sua estrutura de personalidade, tá? Esse conjunto, então, de variáveis, né, são esses conjuntos que formam a sua estrutura,
formam o seu temperamento, né, sua personalidade, e isso faz com que traga diferenças no comportamento do indivíduo, tá? Então, por isso que nós temos algumas pessoas com uma personalidade mais agressiva, algumas pessoas com uma personalidade mais apática, personalidades mais fortes, né? Que a gente fala, forte, né? Então, tudo isso é composto dessa bagagem de hereditariedade juntamente com a questão daquilo que interfere do meio ambiente. Nós falamos isso nas primeiras aulas presenciais que nós fizemos. Tá? Fatores como hereditariedade, questões culturais, classes sociais, né, elas vão interferir diretamente aí na formação de personalidade desse indivíduo. Tá? Então, quando a gente fala da personalidade, é esse conjunto, por isso que quando a gente fala de personalidade, a gente fala tanto de características individuais, diferenças individuais de um ser humano para outro. Tá? Então, às vezes, é muito comum, principalmente para quem tem filho, né, que sempre comenta, fala, mas eles são tão diferentes e foram criados no mesmo local, foram criados pela mesma família, mas o que acontece? Se você parar para analisar, né, existe diferenças, né, de épocas desses filhos, épocas em que eles foram criados, foram educados, que houveram diferenças na estrutura daquela família e isso vem interferir diretamente na estrutura dessas pessoas, tá? Gente, se vocês quiserem ir perguntando, vocês podem me interromper, tá? Porque é muito comum a gente começar a comparar aí algumas coisas, né? Então, a construção da personalidade, ela é muito importante, né? Ela traz características de subjetividade, eu também já falei para vocês isso, já expliquei um pouquinho para vocês a questão da subjetividade, a questão da objetividade, né? Então, tudo aquilo que é subjetivo, é aquilo que a gente não consegue, assim, provar de forma estatística, numérica, de forma quantitativa, né? Então, tudo aquilo que está ligado à subjetividade está ligado a conceitos, né? A definições, a teorias. É formado por fatores, então, essa estrutura de personalidade ela é formada por fatores inatos, né? Que nasce aí com a pessoa, e são adquiridos ao longo da infância, né? No meio em que cada um vive. Então, são essas influências que a gente está falando do meio social. Desde o momento do nascimento, né? A formação dessa criança. Então, para vocês poderem entenderem, né? Quando a criança, quando é bebê, tudo que acontece na formação dessa criança, tudo vai interferir na estrutura de personalidade dela. Então, assim, tem criança que ela nasce, ela passa, ela vai no médico, ela vai no pediatra periodicamente, ela tem um acompanhamento, né, dos pais. Existe, por exemplo, uma estimulação de cada fase, uma estimulação para andar, uma estimulação para engatinhar, uma estimulação com brinquedos, né? Então, ela vai passando por todas as fases que são esperadas, por exemplo, do desenvolvimento dela. Os pais ensinam onde pode mexer, onde não pode mexer, e ela vai se desenvolvendo ao longo dessa estrutura. Tem crianças que elas pertencem a um outro ambiente. Então, elas não recebem motivação, elas não recebem atenção, elas não vão ao médico. Às vezes você se depara com pessoas que a criança ela tem algum tipo de dificuldade ali, ou às vezes até algum tipo de transtorno, até alguma doença mesmo, e os pais ainda não perceberam, não detectaram, né? Então, a forma de conduzir esse desenvolvimento vai interferir diretamente na estrutura de personalidade dela. Por isso que a gente fala que
a infância é um momento, uma época tão especial, é uma época que ela vai definir muitas coisas, né, na estrutura de personalidade daquele adulto. Então, é na infância que você define a tua estrutura de personalidade para a sua fase adulta, tá? Existe uma interferência ali, uma relação direta de um estágio, né, para o outro, né, da infância para a adolescência e para o adulto, tá? A gente vai falar um pouquinho aqui de alguns conceitos, né, algumas definições de Freud. Freud ele é responsável pela psicanálise, né? E ele tem aí algumas teorias. O nosso curso não é de psicologia, então eu separei alguns conceitos que estão ali no material didático de vocês, mas alguns conceitos que permitam uma compreensão melhor para vocês. Vocês estão no primeiro semestre, então separei de uma forma assim que vocês consigam entender alguns conceitos, porque a teoria de Freud ela é bem complexa mesmo, né? Quando ela fala dessa questão da personalidade, ela acaba confundindo em algumas situações, né? O Freud ele tem aí uma fundamentação. Nós já vimos essa divisão. Eu comentei com vocês da estrutura de ego. Lembra que eu falei dos estados de ego, da estrutura de personalidade? Então, dentro dessa divisão ali da personalidade, do ego, o ego e o superego, nós já vimos isso lá nas primeiras aulas, foram aulas presenciais, né? A gente só vai retomar aqui, vai recordar alguma coisa, né? O id está ligado, lembra que eu fiz na lousa? Então, superego, no meio eu fiz o ego e embaixo eu fiz o id, né? O superego, vocês vão lembrar disso, ele está ligado à questão moral, à questão crítica, questão de proteção, às vezes, né? E ele vai atuar como um posicionamento assim de censura. O id, ele está muito ligado ao prazer. Então, eu lembro que eu falei para vocês, né? O superego é a razão, o id é a emoção. O id está ligado muito a questões inatas, a questões instintivas, né? A questões mais voltadas ao princípio do prazer. Então, são aquelas pessoas. Lembra que eu falei que nós temos os três, né? Então, as pessoas que têm o id mais acentuado, ela é aquela pessoa que ela vai fazer somente o que ela gosta. Ou seja, ela vai fazer somente aquilo que te traz prazer, aquilo que eu faço porque eu gosto, então eu vou desenvolver dessa forma. E nem tudo dá para ter a presença do prazer. Você não pode lidar sempre com a emoção. Tem algumas situações que você precisa atuar com a razão. E o ego, então, lembra que eu falei? Ele estava ligado à questão, né, entre um e outro, a questão do equilíbrio e a questão do consciente, você parar para analisar, né, voltado para o senso crítico, e analisar as duas situações, os dois posicionamentos, né, do id e do superego. Isso a gente já tinha visto, né? A gente chegou a discutir bastante essas questões em aula, então a gente está só revendo aqui. O Freud ele tem aí uma explicação bastante forte, uma ênfase muito grande na questão da sexualidade. Então, ele faz aí algumas explicações, né? Dentro da teoria dele, ele tem algumas explicações a partir da sexualidade, né? E aí ele justifica alguns comportamentos, ele explica alguns comportamentos a partir dessa questão da sexualidade. Para isso, ele dividiu, né, essa questão do desenvolvimento do ser humano, ele dividiu em fases, que ele chama de psicossexual, né? E em cada fase dessa, então, é esperado um comportamento do indivíduo, né? Ele tem ali
uma expectativa de acordo com a classificação que o Freud deu. Então, a gente tem aqui alguns conceitos para a gente poder entender a teoria do Freud, né? Então, veja, toda a teoria dele tem uma fundamentação sexual, então ele usa bastante a questão da libido, né? Então, o que é a libido? É a energia que atua aí na transformação da pulsão sexual em relação ao objeto, né? Então, a libido ela está ligada à energia, né? A energia que vai transformar aquele interesse sexual em relação a algum objeto. Aí depois eu vou explicar para vocês essa questão do objeto. O que é esse objeto? Veja a seguir, né? O objeto, ele é considerado por Freud o alvo da satisfação buscada pelo sujeito, né? Então, assim, essa satisfação, né? Então, veja, o alvo da satisfação buscada pelo sujeito como uma pessoa ou ainda um traço ou uma característica de uma pessoa, né? E esse objeto, ele pode ser real ou ele pode ser uma fantasia criada pela emoção. Então, veja, o que o Freud fala. Então, assim, a pessoa, ela tem uma energia que ela está ligada ali por uma satisfação, tá? Essa satisfação, ela pode estar ligado a uma pessoa ou a uma característica dessa pessoa. Às vezes não precisa ser a uma pessoa como um todo, mas o indivíduo ele busca a satisfação no outro, porque aquele outro tem uma característica que te dá prazer, uma característica que a pessoa gosta, né? Então, às vezes essa característica existe e às vezes é pura imaginação. Então, é como se fosse assim, eu acho que o outro tem isso, ok? E aí eu vou em busca daquela pessoa, porque eu acho que ele tem uma característica que me complementa e que me dá prazer e que eu fico satisfeita em estar junto com essa pessoa. Gente, tá dando para entender ou tá complicado? Um feedback, por gentileza. Pessoal? Tô entendendo. Tá dando para entender? Eu também. Tá, se vocês não entenderem, vocês pedem para eu voltar, tá? Que tem umas partes que elas são um pouquinho complexas. Bom, então, ok. Então, o libido é a energia, né? O objeto é aquilo que você vai buscar, o alvo da sua satisfação, tá? A pulsão, o que é a pulsão? É a força que faz com que o organismo ele se dirija ao seu objetivo. Então, é como se fosse o quê? Como se fosse a iniciativa de, né? Então, a pulsão, o que te leva a buscar aquela satisfação, ok? Regressão é um mecanismo de defesa, então é um processo psíquico que significa retorno ao ponto. Então, veja, nós vamos ver aqui hoje o que a gente chama de mecanismos de defesa, né? Então, o que é mecanismo de defesa? É aquilo que você cria. Então, veja, você tem um alvo e você não atingiu aquele alvo, até porque aquele alvo foi criado pela sua imaginação, não foi criado porque ele realmente existe, ele não era real. Então, para justificar isso, você cria o mecanismo de defesa que eu vou explicar para vocês hoje. Isso, a gente vai entrar aqui, tá vendo? Olha, nos mecanismos de defesa, tá? Então, eu vou contar para vocês aí um pouquinho desses mecanismos. E a relação aí com o objeto é a forma como você se relaciona com esse objeto. Se essa forma é uma forma real que existe ou se é uma forma fantasiosa, tá? Então, assim, como assim uma relação com o objeto fantasiosa? Quem pode me dar uma explicação? Como é que eu tenho uma relação com alguém de forma fantasiosa?
Alguém consegue me dar um exemplo? Gente? Aí, no caso, seria usando a imaginação, essas coisas. Imaginação, como que seria imaginação? Como é que você se relaciona com alguém usando a sua imaginação? Às vezes a gente até vê algumas coisas e assim, é mais fácil a gente falar dos outros do que falar da gente, né? Sim. Mas assim, às vezes você até vê, por exemplo, vai num relacionamento, a pessoa não tem interesse nenhum pela outra. Você está vendo que não existe um interesse, né? Sei lá, alguma coisa assim, não começou o relacionamento ainda. Então, um dos dois tem um interesse muito grande e o outro não tem. Você que é de fora, você está vendo que o outro não está interessado. Mas aquela pessoa que está interessada, ela vem e fala para você, você está vendo como eu estou sendo correspondida, como ele está me retribuindo. E, na verdade, é uma fantasia, entendeu, Gabriel? Entendi. É uma fantasia. Então, quando a gente fala fantasia, é nesse sentido, assim, não tem retribuição. A outra pessoa não está nem aí, né? Então, já passei assim, por isso. Um só... É um exemplo que, assim, é fácil de entender, porque a gente... É mais fácil da gente ver, né? Sim. É visível que um só está interessado, mas o outro está fantasiando, entendeu? Entendi. Então, é isso que a gente quer dizer com fantasia. Vamos lá, fases do desenvolvimento psicossocial. O Freud divide, então, as fases, né? Em fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latência e fase genital, tá? Então, ele classifica os comportamentos, né, de acordo com cada fase dessa. Então, veja, a fase oral é a primeira fase da evolução da libido, né? Libido é aquela energia. Então, ela começa desde o nascimento e ela segue ao longo do primeiro ano de vida. Então, a libido, ela se concentra, então, segundo Freud, segundo a explicação de Freud, segundo a teoria de Freud, tá? A libido, ela inicia desde quando a criança nasce. Então, o que ele quer dizer com libido, gente? Libido, ele está associando a libido com a questão do prazer, tá? Então, ele diz o seguinte, que a libido, na fase da infância, quando a criança nasce, o prazer daquela criança, ele está concentrado na boca. Por que na boca? Porque é onde ela obtém a gratificação de pulsão. Então, por quê? Porque quando aquela criança ela é bebê, ela mama no peito, ou ela mama na mamadeira. Então, essa pulsão, gratificação de pulsão, né, é quando ela se alimenta, quando ela mama, e aí ela sente o prazer, porque a criança, ela nesta fase, qual que é o prazer dela? Comer, né? Ok? E aí ela se sente satisfeita. Então, o prazer do bebê está relacionado à alimentação, onde ele fica bem e se sente satisfeito. Então, segundo Freud, o que promove aí a satisfação o que promove essa satisfação dessa faixa de idade é essa zona labial, né, que é a região da boca, que está ligada aí à questão da alimentação. Então, aí ele deu o nome de fase oral, ok? Por conta do prazer obtido nesse momento da alimentação. À medida que a criança cresce um pouco mais, ela atinge aí uma faixa de idade de 2 a 3 anos, né? E aí, gente, ela começa a entender que ela precisa ir no banheiro, né? Então, é a fase do desfralda, tem que tirar a fralda, você vai ensinar a criança a ir no banheiro, você vai ensinar ela a fazer xixi, ensinar ela a fazer cocô. Então, ele coloca essa fase anal por conta da evacuação. Então, por quê? Porque a criança precisa ir no banheiro, né? E ela começa a ter controle desse momento, né? Que eles chamam de controle dos esfíncteres, ok?
que é justamente, né, do treino do toalete. Então, quando você está ensinando a criança a usar a privadinha ali, e você, tem alguns pais que até falam, fala tchau para o cocô, né, que ele vai embora. Então, é a fase anal, né, que ele começa a entender onde é que está o prazer dele ali. O prazer está relacionado a ele entender, né, que ele precisa ir no banheiro, que ele vai ter o controle, né, daquele momento, né, daquela situação de ir ao banheiro. Então, eu não vou entrar num detalhamento muito grande da teoria, né, mas ele fala que nesse momento tem a questão da separação, de aceitar ir no banheiro, aceitar fazer alguma coisa. Então, tem gente que tem mais facilidade de ir ao banheiro, tem gente que tem o intestino preso, não quer, não foi trabalhado adequadamente esse momento aí da situação de ir ao banheiro, né? Então, tudo isso está ligado aí ao controle dos esfíncteres, tá? E ele dá esse nome de fase anal. A fase fálica é a fase que é dos 3 aos 5 anos, ela é caracterizada aí por vários eventos da personalidade, né? E nessa fase, quando ela não é bem trabalhada, ela surge ali, então, algumas patologias que depois a gente vai ver mais para frente, que pode ser, inclusive, uma delas, que é a perversão, tá? Então, é uma fase... O que é essa fase fálica, né? Que ele fala que é chamada de fase edípica, né? Que é o que a gente chama de complexo do Édipo, né? É a fase dos 3 aos 5 anos, em que a criança ela tem ali como base os pais, né? Então, assim, os meninos têm aí uma referência na relação com a mãe e as meninas a relação com o pai. Por isso que ele fala que é uma fase tão importante para a construção de personalidade, né? Às vezes não precisa ser necessariamente a mãe ou o pai, mas pode ser uma figura feminina para os meninos e uma figura masculina para as meninas, tá? Então, esta relação Professora, que existe, só um minutinho, na fase aí dos 3 aos 5 anos, né? Com esta figura do sexo oposto, ela pode interferir na construção da sua personalidade. Diga, quem chamou? É Gabriel. Eu Oi, queria saber o Gabriel, diga. porquê, quando a criança é menor, o menino é pela mãe e a menina é pelo pai. Isso. Por quê? Você quer saber? Sim. É por causa de uma teoria do próprio Freud que chama complexo de Édipo. Então, assim, segundo Freud, a menina ela tem uma afinidade maior pelo pai, ela vai buscar uma referência. É como se ela se apaixonasse pelo pai, né? Segundo Freud, é mais ou menos nessa linha que acontece, né? É como se ela se apaixonasse pelo pai e o menino se apaixonasse pela mãe. E aí tem essa questão da correspondência. E aí aquilo que eu falo para vocês, como que isso foi tratado nessa faixa etária dos 3 aos 5 anos, né? Se existe uma relação, se existe uma relação de construção, se existe uma relação de estímulo, se existe aí uma atenção, se existe um carinho. Depois essa fase passa, mas nessa faixa etária é mais ou menos isso, né? O complexo de Édipo fala isso. O menino se apaixona pela mãe. A mãe não dá atenção. Não, nem olha para a criança, nem vê a criança. E isso vai interferir, entendeu? Lá na frente, numa característica da formação da sua estrutura de personalidade. Não sei se eu respondi. Respondi, Gabriel? É a relação... Sim, entendi. É a relação que existe entre eles. É uma fase, tá? É uma fase que depois ela passa, dos 3 aos 5 anos. Então, é como assim, o menino ele só quer sair com a mãe, ele quer que a mãe ensine a fazer a lição, ele quer que a mãe dê comida, ele quer que a mãe, entendeu?
ele fica naquele período por um fascínio, né? Só pela figura da mãe. E aí a forma como esta mãe retribui, a forma como ela lida com essa relação, vai interferir na formação de personalidade dessa criança. Tá dando para entender, gente? Tudo Sim, bem? eu entendi. Tudo bem? Os outros demais também? Sim, professora. Sim, professora. Fase de latência. O que seria a fase de latência? Nesse período há uma repressão da sexualidade infantil correspondente a uma amnésia, né? A experiências vividas. Então, ela acontece a partir dos 6 anos e vai ali até o início da puberdade. Então, o seu início coincide com o ingresso na escola, com o momento da alfabetização, tá? Então, o que quer dizer essa fase da latência, né? Para de ter essa questão aí do prazer, da preferência pelas emoções, por tudo aquilo que dá prazer, né? Então, assim, a alimentação, o controle dos esfíncteres, né? Essa relação com a mãe, essa fixação aí pela figura feminina, masculina. E aí, quando ele completa 6 anos, a criança, geralmente, ela vai para a escola, ela vai para a socialização. Então, ela tem acesso a uma série de atividades até a fase da adolescência, então seria mais ou menos aí dos 6 até uns 10, 11, 12 anos, depende de criança para criança, em que ela esquece um pouco essas coisas e ela se dedica mais a essa questão da socialização. Então, ela vai se relacionar, ela vai aplicar, vai fazer atividades artísticas, vai praticar esporte, vai aprender alfabetização. Então, ela tem tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que aí é como se ela esquecesse essas fases que ela passou, né, até a adolescência. Ela canaliza toda a energia que ela tem para essa faixa aí, para essas atividades dessa faixa de idade. E aí, depois, a última fase é a fase genital, que é quando começa a puberdade e adolescência. Então, os impulsos sexuais adormecidos lá na fase da latência, eles afloram na fase da adolescência. Por que isso, gente? Porque existe toda uma transformação no organismo, né? Então, na pré-adolescência, adolescência, então existe toda uma transformação hormonal, uma transformação física, uma transformação de interesses, né? Então, começa a ter aí um interesse, e aí sim, mais voltado para as questões sexuais, né? Os impulsos são sexuais, porque está relacionado aí às questões de hormônio e de crescimento das características físicas, tá? Então, aqui as 5 fases do desenvolvimento do segundo Freud, né? Aqui é um resumo. Veja, faixa etária, nascimento a 1 ano, a zona erógena é a boca, né? Então, são os momentos de sucção que está ligado à questão do alimento, tá? A questão aí, a faixa etária de 1 a 3, a zona erógena é o intestino, né? O controle do xixi, o controle do cocô, o controle dos esfíncteres, né? Então, o foco aí de 1 a 3 anos está nessa faixa. De 3 a 6, né? Você tem aí uma zona erógena aí dos genitais, de 3 a 6 também, eu não falei no outro slide, mas assim, a criança descobre, né, que ela tem os genitais, então ela descobre que ela é menina, por que a menina é diferente do menino, é exatamente a faixa de idade que eles começam a questionar algumas coisas, né, e querer saber por que um é diferente, por que o outro é diferente. E dos 6 até a puberdade,
aí realmente acontece a questão dos interesses sexuais, né? E depois o amadurecimento aí da fase adulta, o amadurecimento dos interesses sexuais mesmo, tá? Então, vocês vejam, a classificação do Freud, ele faz toda uma classificação de faixa etária. Cada autor, ele dá uma ênfase, né? Não é o caso, mas só para vocês poderem entender, né? O Piaget, principalmente para quem faz pedagogia e tal, a gente estuda muito Piaget, porque esse Piaget ele faz essa mesma classificação, essa mesma faixa etária, mas de acordo com a aprendizagem da criança, o que ela aprende com 0 a 1 ano, o que ela aprende com 2 a 3. Então, cada autor faz mais ou menos essa classificação, porém, de acordo com a sua teoria. O Freud, ele dá uma explicação sexual. Tem outros autores que dão essa ênfase sexual também. Mas quem iniciou esse tipo de classificação, quem começou com essa teoria foi o Freud. Tá? E aí, então, a gente percebe que, através aí da experiência, né? Então, veja, são fases do desenvolvimento, tá? Então, guardem o nome, fases do desenvolvimento psicossocial. Então, essas 3 fases, essas 5 fases, elas pertencem à fase do desenvolvimento psicossocial, segundo Freud, né? Cada uma delas tem um foco, vocês viram, e é isso que constitui, então, a estrutura de personalidade, tá? Nesse contexto, então, a gente começa a perceber o processo de identificação, ou seja, as pessoas se identificam, né, com a situação ali, com a qual ela fase pela qual ela está passando, né? Então, veja, a gente tem uma definição aqui. Identificação é o processo por meio do qual o sujeito assimila aspectos, atributos, característica e imagem com relação ali a um objeto. Então, veja, ela se identifica. O que significa isso? O que é identificação? Ela assimila um aspecto, ela se identifica com aquele objeto. Então, ela pode se identificar com uma característica, ela pode se identificar com uma imagem, ela pode se identificar com uma pessoa. Então, à medida que ela vai passando por aquelas fases, ela vai se identificando com algumas características, tá? E isso vai formando a sua estrutura de personalidade, ok? Para que a gente consiga lidar, então, com a estrutura de personalidade, é importante que para a gente entender melhor a estrutura de personalidade, é importante que a gente entenda o que é um mecanismo de defesa. Então, veja, o ego, ele protege a tua estrutura de personalidade contra uma ameaça. Então, emocionalmente falando, certo? Para você não se abalar, a tua estrutura mental, ela te protege de alguma forma, né? Para você não ficar tão abalado diante de algumas situações. Isso é o que a gente chama de mecanismo de defesa, né? Então, deixa eu abrir aqui que a minha tela tem uma parte ali que a gente eu não consigo ler para vocês aqui, olha. Vamos lá. Aí no fim, aí nesse pedacinho, né, no laranja, mecanismo de defesa são operações psíquicas. Então ele acontece onde? Na sua psique, ela acontece mentalmente, em que o ego busca te proteger de determinadas angústias ou conflitos, tá? Então, assim, explicando bem didaticamente, né? É mais ou menos assim, a gente tem lá o id, o ego e o superego, tá certo? Então, o superego vai falar, não faz, né? Não, é melhor você não fazer, melhor não vai dar certo, se fosse você não faria. Então, que é aquela questão crítica. O id é o prazer, né? Então, é a emoção. Não,
vou fazer, eu acho que vai dar certo, né? Não quero saber o que os outros vão falar, eu tô afim, é a questão da impulsividade. E o ego equilibra, tá? Então, tem situações que você vai fazer e que dá errado, né? Tem consequências. E aí, então, o ego, ele cria mecanismos de defesa para proteger a tua integridade do ego, para que você se sinta protegido, né? Para que você não tenha aí uma reação, né? Uma aceitação tão ruim dessa situação. Então, eu vou apresentar para vocês aí alguns mecanismos de defesa, vocês vão começar a entender. Então, por exemplo, o primeiro deles é o que a gente chama de sublimação. O que é o mecanismo de defesa de sublimação? Ele controla um impulso, uma energia instintiva, né? Então, por exemplo, algo que você vai fazer na impulsividade. A sublimação, ela controla a tua impulsividade para uma finalidade construtiva e socialmente aceita, tá? Então, ela vai compensar de alguma forma, tá? E vai tentar encobrir uma realidade. Quando uma defesa se torna muito influente, domina o ego e restringe a sua flexibilidade e adaptabilidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha, imagina que por conta do ambiente onde você nasceu, da forma que você foi educado e por questões de hereditariedade, também você tenha uma agressividade muito acentuada. Então, você é uma pessoa agressiva, naturalmente. Qualquer coisa assim, você fica muito nervoso e já quer ir para cima. Então, o que é o mecanismo de sublimação? Quando você percebe que você tem essa característica e você procura trabalhar essa característica de alguma forma. Bom, então, assim, olha, eu sou uma pessoa muito agressiva, então eu vou fazer aula de judô, vou praticar um esporte, porque eu consigo canalizar toda essa agressividade em outra atividade, tá certo? Então, eu encubro, eu compenso e acabo encobrindo uma realidade. Qual seria a realidade? Da minha agressividade. Deu para entender, gente? Deu para entender isso? Sim. Deu? Tá, então, compensa é quando você faz alguma coisa, né, para compensar uma característica sua, tá? Às vezes boa, às vezes não, ok? Às vezes isso, geralmente isso é inconsciente, você nem percebe, tá? Então, assim, quando você não tem conhecimento da situação, você faz as coisas sem querer, são ações que você tem que são inconscientes, tá? Por isso que você vai fazer terapia, né? Então, para você trazer à tona, trazer ao seu consciente algumas coisas que você faz sem perceber. Então, às vezes alguém fala para você, nossa, você é muito agressivo. E às vezes você nem percebe isso, tá? Mecanismo de defesa chamado fixação, né? O que é o mecanismo de fixação? Então, vamos lá, ó, permanecer num estágio primitivo de desenvolvimento, quando a pessoa não progride de uma fase para outra, tá certo? Então, ela é responsável por deformações de comportamento na fase adulta, né? Ela fixa uma realidade. Então, independente da faixa etária dela ou da idade que ela está, ela se fixa num momento, numa fase da vida e ela não progride. Então, assim, você tem um monte de adulto que acha que é adolescente, não tem? Que age como adolescente? Sim ou não, gente? Sim.
Não conhece umas pessoas? Bastante. Não tem umas pessoas aí, sei lá, de 30, 40 anos que têm comportamentos de adolescentes? Postura de adolescentes, né? E você conversa com a pessoa, você observa, às vezes ela não faz aquilo assim de propósito, às vezes ela nem percebe, ela fixou ali numa fase de desenvolvimento e ela não cresceu, não desenvolveu, né? Homens que têm atitudes ali que eles não desenvolvem, né? Tem um comportamento, sei lá, de meio que de molecagem, então assim, a pessoa já tem até, sei lá, 45 anos, mas tem comportamentos como se fosse de um adolescente, entendeu? Ele se fixou naquela idade. Deu para entender? Bom, o que é o recalque? O recalque, ele é a supressão de uma parte da realidade, tá? Vou ler aqui para depois explicar para vocês, né? Então, é a supressão de uma parte da realidade, o aspecto indesejável fica invisível e impede a compreensão do todo, afasta ideias, fatos, lembranças e sentimentos. As doenças psicossomáticas, né? As doenças psicossomáticas, elas são devidas a sentimentos reprimidos. São pessoas que evitam a realidade e podem ser mais radical em alguns mecanismos. Então, assim, o que seria esse recalque, né? É um afastamento de algumas ideias, de algumas situações, de fatos, de lembranças que vão lá para o inconsciente. Tá? Então, o que são doenças psicossomáticas? Eu já expliquei para vocês o que é doença psicossomática, não expliquei? Já sim, professora. O que seria, então? O que seria, gente? Vamos lá? Quem tá por aí? Vamos lá, pessoal. Bianca, Jefferson, Kelly, Laís, Natália, Priscilas. Priscilas, tem duas. Vamos participar um pouquinho, gente. O que vocês entenderam que é esse recalque? O que é o recalque? A pessoa ela não aceita a realidade, tá? Então é como se ela não visse, não ouvisse uma situação. Ela não aceita, por mais que ela esteja vivenciando naquele momento, ela não vê da mesma forma que os outros veem. Ela não ouve da mesma forma que os outros ouvem. Quem ia falar alguma coisa? Eles até usam, tipo assim, diariamente. Tem algumas Oi? pessoas que usam essa palavra. É pra ser recalcado, não é? Isso é. Já ouviu falar isso? Sim. O que seria? Mas esse recalque aí que a gente costuma usar no cotidiano é mais uma coisa de inveja, não é? Não, mas Tipo, você sinônimo de percebe que não tem inveja, né? nada a ver. Mas tem a ver. O recalque ele é um mecanismo de defesa, né? Então, é um As pessoas, mecanismo. então, usam a palavra errada, de uma Mas forma errada, né? lembra que no começo das aulas, uma das primeiras coisas que a gente aprendia lá foi o senso comum e o conhecimento científico? Sim. Então, essa é uma palavra que o pessoal utiliza no senso comum, no contexto errado da palavra, que é o que vocês estão falando. Entendeu? Então, é isso que o Gabriel quis dizer, que assim, a gente utiliza muito, algumas pessoas usam muito hoje em dia no cotidiano, mas esse recalque que é utilizado é do senso comum mesmo, que é uma forma de inveja, né? E eu Não até tem... vou falar algumas palavras aqui hoje que vocês vão ver, assim, que nem
neurose, paranoia, você entendeu? Então, assim, vocês vão ver que não tem nada a ver com aquilo que as pessoas realmente usam no dia a dia. São termos específicos da psicologia, né? São termos da psicologia que tem um outro contexto, que tem um outro significado e que as pessoas utilizam de forma errada. Você é neurótica, você é paranoica. O que significa isso? Às vezes a pessoa não sabe nem o que ela está falando, entendeu? Na psicologia, ela quer dizer, acho que no sentido de defesa, acho que de desejo, sentimentos, lembranças, mais ou menos isso, professora? O Dentro da quê? psicologia? O O quê? recalque? Significado Então, de recalque? recalque é uma No negação. sistema É psicológico? assim, ó. O recalque é uma negação, tá? Como se fosse uma negação da realidade. É como se você É um sistema psicológico de defesa da pessoa, Isso, por isso suponhamos. que chama mecanismo de defesa. Então, assim, não é alguma coisa que você faz consciente. A pessoa, ela faz sem perceber, ela faz inconsciente. Então, assim, Uhum. ela não compreende o que está acontecendo naquele todo. Ela não consegue enxergar aquilo, né? Então, por exemplo, você fala, veja, você, por exemplo, as doenças psicossomáticas, você está com uma dor de estômago, lembra que a gente viu, né? Quando você tem a presença, né, de um sentimento ali que te incomoda ali, e você vive aquilo diariamente, aquilo acaba transformando numa doença psicossomática, né? Que vira uma dor de estômago, uma enxaqueca, né? A gente falou um pouquinho sobre isso. Falta de ar, uma tosse. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa ela está naquele meio, ela convive naquele meio, mas ela não consegue enxergar que aquilo é um problema para ela, tá? Então, o recalque é exatamente isso, ela evita a realidade, ela não quer ter contato com aquilo que está acontecendo. Então, é um recalque porque assim, Então, ela está tipo, inserida naquele meio, naquela situação, mas ela não vê, ela não enxerga a situação, ela não ouve a situação, né? Então, ela não quer aceitar aquela realidade. Entendeu? É como se ela eliminasse da consciência, manter-se ali só no subconsciente, no inconsciente dela, ela guardasse só para ela. Não... Ela não tem, na verdade, assim, não é que ela guarda só para ela. Ela não tem consciência mesmo. Ela faz as coisas sem perceber. Porque assim, é importante que a gente entenda assim, o que é consciente e o que é inconsciente. Qual que é a diferença, gente, do consciente e do inconsciente? Porque consciente é quando você está ciente de algo que você está fazendo. Isso, exatamente. Consciente. Consciente. Consciência. Entendeu? Você tem ciência daquilo que você está fazendo. Você sabe o que você está fazendo. Então, você está fazendo alguma coisa consciente, você sabe o que você está fazendo. Inconsciente é aquilo que está escondido. Você faz as coisas, mas você não sabe, você não percebe, né? Então, o recalque é algo que a pessoa ela joga para o inconsciente dela ideias, fatos, lembranças, né? E ela não aceita viver a realidade com relação, por exemplo, a um determinado assunto que ela não quer saber. Ela joga para o inconsciente dela. Ela evita a realidade. Entendeu? Pessoas bipolares são desse tipo, professor? Entra nisso? Não, Age com... Não? A gente vai ver agora. Eu vou explicar para vocês. Aí é patologia, é uma doença. Uhum. Entendeu? Que é também o que a gente fala hoje no senso comum, né? De uma forma errada. Você é bipolar. Não, não é assim que funciona. O bipolar, ele é doente, ele é um doente.
tá? Ele tem uma patologia. Então, as pessoas usam muito os termos da psicologia no senso comum de uma forma errada. Na verdade, elas não sabem direito o que elas estão falando, né? Foram termos, como é que eu vou te explicar? Foram termos que foram banalizados, foram generalizados, e as pessoas utilizam isso no vocabulário sem saber exatamente o que está dizendo, né? Então, sem ter a apropriação do conhecimento científico, da teoria, né? O que é uma neurose, né? O que é uma psicose? É diferente uma coisa da outra, entendeu? Tá? Vamos terminar aqui os mecanismos de defesa para a gente poder falar das patologias. O mecanismo de defesa, que esse também é fácil de você entender, é o de negação, tá? Então, o que é o mecanismo de negação? A pessoa ela se recusa a reconhecer que existe ali uma situação real. Então, por exemplo, você vai falar alguma coisa para uma pessoa que é verdade, é uma situação que você viu, uma situação que aconteceu, e ela fala para você, não, isso você está mentindo, isso não existe, né? Ah, o fulano está doente. Não, não está. Você está exagerando, ele não está doente. Não, está doente, ele fez exames, está comprovado, ele está... Não está doente. Então, por exemplo, vamos usar esse termo de doença. Não precisa nem ir longe, né, gente? Quantas pessoas que vocês conversam no dia a dia que as pessoas falam que não existe o Covid? Já falaram? Já viram? Já ouviram isso? Já muita gente fala. Muita Eu gente trabalho fala. dentro de hospital e muitas pessoas falam que é brincadeira. É mentira, não existe. Então, por exemplo, é um exemplo Vê- de ligação. A pessoa fala assim, não, gente, isso é tudo mentira, não existe não. O pessoal está mentindo. Quer dizer, existe, está morrendo, já foi comprovado, tem toda uma mobilização, mudou e toda uma situação de história, né? De vida, de país, de economia, de tudo. E a pessoa está falando assim, não existe isso não, gente, é tudo mentira. É uma negação enorme, assim, ela não aceita o que está acontecendo, entendeu? Então, isso é um exemplo de negação, ela não aceita, né? Por exemplo, um parente está doente, o pai está doente. Ela fala, não, gente, não tá não, é exagero, não é assim tão sério, é só uma coisa... Então, assim, ela não aceita, é uma negação, né? E tem um exemplinho aqui, ó. É mentira, você não pode ter visto ele com outra pessoa, ele nunca me trairia. Então, você vai falar alguma coisa e você ainda fica mal na situação, a pessoa ainda acha que você está mentindo. Deu para entender? Eu acho que esse exemplo do Covid ficou bem claro, né? Que é uma coisa que a gente está vivendo agora. Projeção, né? O próprio nome está dizendo, é você projetar no outro, né? Sentimentos que você tem, certo? Sentimentos que você tem, mas que você joga para o outro, tá? Então, por exemplo, acusar veemente alguém de desonesto, quando na verdade aquele que acusa é que tem uma postura desonesta. Então, por exemplo, a pessoa tem uma característica e ela não percebe que ela tem aquela característica e ela projeta aquilo no outro, né? Então, por exemplo, a pessoa ela é muito fofoqueira. E aí ela pega e fala para o outro, fala, tá vendo, fulano? Ele é fofoqueiro, ele não guarda nada para ele conta tudo para todo mundo. Então, quando ela começa a falar algumas características dela, mas ela começa a falar que é o outro que tem. Isso é o que chama de projeção. Ela projeta as coisas dela no outro, as características que ela tem no outro, tá? Não sei se vocês já viram isso. E às vezes é muito chega a ser engraçado, gente. Às vezes, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de sala de aula. Às vezes, por exemplo, você tem uma aluna
que ela fala, não para de falar a aula inteira. Fala, não para um minuto quieto. Aí, de repente, ela vira e fala para outra pessoa, nossa, você não para de falar. Uma característica que é dela, mas ela se incomoda, né? Aí, por exemplo, uma outra pessoa começa a falar e aí ela se incomoda com uma característica do outro. Não sei se vocês já passaram por isso. Tem algum exemplo? No próprio trabalho a gente vê isso direto, né? Quando a pessoa coloca no outro as características dela. Vou falar para vocês que é muito mais fácil você ver isso no outro do que você fazer uma autoanálise, né? Até porque esses mecanismos são inconscientes, então dificilmente você aceita, né? Você começa a prestar atenção. Agora que vocês entrarem em contato com o conteúdo, vocês vão começar a prestar um pouco de atenção em alguns comportamentos. Racionalização, gente, é quando você procura um motivo, uma razão aceitável para justificar alguma coisa que deu errado. Tá? Então, olha esse exemplo aqui. Ah, como que foi a entrevista? Bom, não conseguiu emprego, ou seja, a pessoa foi reprovada no processo de emprego, mas não era um bom emprego mesmo. Era chato, era rotineiro. Então, ela vai buscar aquilo que ela não conseguiu, ela vai buscar justificativas, né? Ela vai buscar motivos para justificar aquilo que ela não conseguiu, né? Que deu errado, né? Ah, vou comprar um carro. Aí a pessoa fala, comprou o carro. Não comprei, porque, vamos supor, sei lá, não deu dinheiro, vai, um exemplo. Ao invés dela falar assim, o dinheiro que eu tinha não deu, ela vai falar o quê? Não, aquele carro lá, não, aquele carro era ruim, o carro não servia para mim, achei melhor não comprar. Ela vai buscar umas justificativas, né, para não dizer a verdade realmente do que era. Tudo bem? Repressão. O que é repressão? É um mecanismo de defesa básico, né, pelo qual os sentimentos, as lembranças e os impulsos, eles são proibidos. O que é isso, gente? A sua consciência, ela coloca lá, ela aprisiona, né? Ela deixa lá de castigo alguns conteúdos que você não quer mais ouvir falar, por exemplo. Então, sei lá, alguma situação que você vivenciou, alguma coisa que não foi legal, ela joga isso para o seu inconsciente, né? E você repreende essas lembranças. Você efetivamente você não lembra o que aconteceu. Ela repreende alguns momentos, recordações, alguns assuntos. Você não faz isso proposital, é o teu inconsciente que faz isso, tá? Ele apaga da sua memória algumas coisas, tá? É a repressão. Então, veja, os mecanismos de defesa, eles são utilizados por todos, né? E fazem parte aí do funcionamento do psiquismo, ou seja, então, ele sinaliza aí alguns sintomas neuróticos, né? E as neuroses, elas são conflitos psíquicos, né, emocionais, né? Que estão aí na história, geralmente na história de vida da infância das pessoas, ok? Então, a sua principal característica é o enfrentamento, né? Da oposição entre o desejo e a defesa. Então, aquilo que você quer, mas você não consegue, então aí aparece o mecanismo de defesa para justificar o porquê que você não conseguiu, porquê que não deu certo, porquê que deu errado. Então, para você aceitar de uma forma melhor o que deu errado, então vocês viram quanta justificativa o ser humano acaba dando, né, para justificar algo que ele queria, mas que não conseguiu. Ficou claro isso para vocês? Pergunta, gente? Não? Pessoal?
Ficou, para mim ficou, professora. Ficou? Deu para entender sim, professora. Vamos dar sequência no outro material? O que vocês acham? Pode ser? Pode? Pode. Por mim, pode. Podemos seguir? Todo mundo aceita? Sim. Sim, professora. A gente vai dar uma continuidade aí na mesma linha de raciocínio. Estou trocando os slides aqui para vocês. Seria a próxima aula, né? Que ela vai dar continuidade a tudo isso que nós falamos, tá? Então, ela vai falar aí do estudo do comportamento, né? E ela vai justamente aqui, o básico mesmo dessa aula é você entender aqui as estruturas, a gente falou de personalidade, então agora você vai entender aí a estrutura de personalidade, sabendo aí classificar, diferenciar o que é neurótico, o que é psicótico e o que é perversão, né? Que são termos bastante utilizados. Então, veja, né? Novamente, a psicologia ela é a ciência, né, que estuda o comportamento e os processos mentais. É importante a gente entender que o comportamento ele é tudo aquilo que está relacionado à ação e reação do indivíduo frente aos meios que ele, aos estímulos que ele recebe do meio, né? E aí ele vai formar a estrutura, de acordo com o que ele recebe do meio, ele vai formar a estrutura de personalidade dele, que alguns autores chamam de normal ou patológica. Então, em psicologia, veja, quando a gente fala que uma pessoa ela tem uma doença mental, uma doença psicológica, significa que ela tem uma patologia. A gente utiliza esse termo patologia, tá? Na psicanálise, que é a teoria do Freud, né? Ele vai dizer que as pessoas andam, né, transitam. Então, as pessoas transitam entre o normal e o patológico. Então, ele fala assim que o ser humano ele não consegue ser normal 100%, né? E aí ele tem características de normalidade, mas ele acaba apresentando algumas características de patologia também, tá? Dessa forma, então, ele vai entrar num estado patológico, mas não porque ele é portador da doença, mas é porque ele passa perto de algumas situações, entendeu? Então, assim, a gente não consegue ficar em equilíbrio 100%. É muito, a gente passa por muitas situações emocionais. Tem dia que você passa por mais estresse, tem dia que você passa por menos estresse, tem dia que você passa por mais tensão, tem dia que você está mais tranquilo. Então, você não consegue ficar ali dentro do equilíbrio o tempo todo, 100%. Não tem como. E aí, quando você sai um pouquinho do equilíbrio, ele diz que você vai perto ali do estágio da patologia. Não quer dizer que você tem patologia. Deu para entender, gente? O que é uma normalidade? É uma adaptação, né, à estrutura do sujeito. Essa adaptação, então, ela vai passar por comportamentos mais adaptados, né, comportamentos que a pessoa aceita com mais facilidade, com mais clareza, com mais equilíbrio. E patologia vai ser o quê? Um estudo sobre o sofrimento e o padecer psíquico. Então, assim, você tem a patologia, ela está ligada a um processo de sofrimento emocional, tá? As síndromes psicopatológicas, elas são resultado aí de um jogo dialético entre as relações de objeto, lembra que a gente viu no slide anterior do outro da primeira aula ali dos conceitos. O que era o objeto? O objeto é aquilo que você deseja. O objeto é aquilo que você está buscando a satisfação.
Então, gente, o que é objeto? Objeto pode ser uma pessoa. Aqui na teoria, o objeto pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser um sentimento, pode ser efetivamente um objeto mesmo, tá? Mas vai depender de como você está canalizando, é aquilo que você deseja, né? Aquilo que você está buscando, ok? E aí, então, quando a gente fala de patologia, né? Como em qualquer doença, vai apresentar um sintoma, ok? Então, dentro da psicologia, a gente vai entender que o sintoma é um estado de sofrimento no qual o sujeito ele está querendo se livrar. Então, assim, ele entra num processo. Por isso que eu falo para vocês, gente, as pessoas utilizam as palavras muito erradas, né? Então, você fala, o que é um louco? Você é louco. O que é um louco? O louco é uma patologia. Uma pessoa que é louca, ela está num processo de sofrimento muito grande, percebe? Ela está doente, ela precisa de acompanhamento. Existe uma causa para ela estar num processo de loucura. Então, a gente vê muito esses termos, né? Utilizados aí pelo senso comum de forma errada. O que é uma neurose? Então, a gente vai entender, basicamente, o que é neurose, o que é psicose e o que é perversão. Já ouviram falar esse termo? Perversão? Pessoal? Tem alguém aí? Eu já escutei muito perversão, pervertido. Então, perversão em psicologia, perversão não é violento, tá? Quando eu escutei a frase, eu escutei quando eu fiz direito. Na prática na direito, dentro de outro contexto, né? Então, no direito talvez seja próximo da psicologia. Isso, eu estudei psicologia. Isso mesmo. Então, é isso mesmo. Então, veja, ó, o que você entende por neurose, né? Na psicologia, neurose é o sinônimo de psiconeurose, ou distúrbios que se referem a uma desordem mental. Então, você veja, quando você fala assim, você é neurótico, o que é um neurótico? O neurótico, ele tem uma desordem mental, tá certo? Essa desordem mental dele, o que é uma desordem mental? Ele não raciocina direito. Essa desordem mental, embora cause tensão, ele vai interferir ali na capacidade funcional, certo? Então, veja, ó, o Freud ele entende a neurose como resultado de um conflito entre o ego e o id, certo? Ou seja, entre aquilo que o indivíduo é com aquilo que ele desejaria prazerosamente ser. Então, existe um conflito. Eu gostaria de ser isso, mas eu sou isso, né? A gente vê muito isso, devia ter colocado aqui de figurinha, né? A gente vê muito isso no Instagram, não é não? Expectativa e realidade. Não tem umas figurinhas assim no Instagram? Expectativa, aquilo que você gostaria de ser, né? E a realidade, aquilo que é de fato. Né? Então, por exemplo, a gente sabe, todo mundo sabe, embora as pessoas... algumas pessoas sabem e entendem o processo. Outras pessoas se deixam levar pela mentira das vidas que são demonstradas nas redes sociais. Não sei se fui clara na minha colocação. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas só postam na rede social
figuras de alegria, figuras de que está tudo bem, figuras de que não tem problema, figura sorrindo, figura maquiada, figura bem vestida, que é a expectativa. E a realidade é outra. Então, é bem isso que a gente está falando aqui, né? Então, assim, é um conflito. O que é neurose? É um conflito do ego e do id. É um conflito daquilo que você é com aquilo que você gostaria de ser. Tem gente que aceita isso muito bem e tem gente que surta porque não é o que gostaria de ser. Fui clara, gente? Hã? Sim. Então, assim, não tem pessoas que têm aí uma expectativa e gostaria de ter uma vida que realmente não tem, não é verdade, né? E aí as pessoas acabam tendo comportamentos neuróticos, tá? Que a gente chama de neuróticos, né? Então, quando ele fala de desordem mental, é isso. Começa a confundir aquilo que eu quero e aquilo que eu realmente sou, tá? De acordo com o Zimmermann, embaixo, ó, o sujeito que se constitui na estrutura neurótica, ele apresenta algum grau de sofrimento e de desadaptação em alguma área de sua vida. Então, veja, ele apresenta um estado permanente de mal-estar consigo. Ele está sempre insatisfeito, tá? Ele está sempre qual que é o termo que eu vou usar aqui para vocês? Insatisfeito mesmo, ele está sempre indo contra aquilo que é a sua realidade, tá? Então, considerando isso, então veja, ó, no entanto, preserva razoável integração do ego, boa capacidade e juízo crítico, principalmente adaptação à realidade. Então, veja, a pessoa, ela tem uma vida, ela consegue entender aquela realidade, mas ela está sempre em conflito daquilo que ela é e daquilo que ela gostaria de ser, tá certo? Dentro das neuroses, a gente vai ter a subdivisão. Então, a gente tem a neurose de angústia, que é o transtorno que se manifesta através da angústia livre, tá certo? E tem algumas pessoas que elas estão sempre angustiadas. Às vezes, elas nem sabem o porquê, né? Alguns sintomas. Tem taquicardia, dispneia suspirosa, falta de ar, aquela coisa de problema de respiração, sensação que tem uma bola no peito, tem medo de morrer, tem medo de enlouquecer, tem a sensação de que algo trágico vai acontecer. Então, ela está sempre angustiada, porque ela acha sempre que vai ter algum problema. Tem gente que tem isso permanentemente, constantemente, diariamente, e tem gente que tem isso, que é o mais natural, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Aí, às vezes, a gente vai perto da patologia e volta. Então, veja, às vezes você está num momento de crise e você tem isso, mas é algo situacional. Então, você está passando por uma situação difícil, você vai até lá, passa perto da patologia, mas você não é considerado patológico, né? Você ficou angustiado por alguma situação, o que é proveniente de uma situação que vai passar. É diferente de pessoas que vivem angustiadas o tempo todo. Tá claro para vocês, gente? A patologia é o excesso, né? Então, veja, é o constante, tá? Então, quando você... Uma coisa é você ficar angustiado em algum momento por algum motivo. Outra coisa é você estar angustiado 24 horas por dia. Deu para entender a diferença? Pessoal? Gente, tem alguém aí? Deu, professora. Às vezes eu acho que eu estou falando sozinha. Ah, não, professor.
Às vezes eu acho que assim, os alunos ligam. Eu tenho filho adolescente, né, gente? Que você sabe que adolescente faz isso, né? Liga a aula lá no quarto e vai dar um rolê pela casa, né? E aí, de vez em quando, o professor fala, então, gente, ninguém responde. É assim que eu me sinto. Eu estou jantando enquanto vocês falam. Olá, Mas eu estou ouvindo. vai estar ouvindo. Veja a histeria, né? A histeria é uma outra neurose também, tá, gente? Então, veja, o que seria essa histeria, né? Vou ler para vocês. Nesse tipo de neurose, verifica-se um forte aspecto defensivo que funciona como uma proteção sobre os núcleos depressivos do sujeito, que sente constantemente a sua autoestima ameaçada. Porque, no fundo, é uma pessoa frágil, é uma pessoa instável. Então, eu até coloquei aqui a foto aqui do selfie, né? Uma coisa é você tirar selfie de vez em quando. Outra coisa, vocês já viram pessoas que elas tiram selfie a cada 5 minutos e colocam isso na rede social? Já Sim, viram? sim. O tempo todo. Então, assim, não é você tirar de vez em quando e colocar. Mas é a pessoa passar o dia fazendo isso. Então, ela tira, sei lá, ali no dia, umas 20, 30 por dia e coloca lá na rede. Eu tenho uma Entendeu? amiga que ela tipo, se arruma pra tirar foto pra falar que saiu pro rolê, entendeu? E é mentira, não é? Sim. Então, você entendeu como começa a perder noção da realidade? Lembra que eu te falei lá, ó, expectativa e realidade? Ela nem foi. Aí eu te pergunto, ela quer mostrar isso pra quem? Ela precisa. É verdade. O que ela vai atingir? Qual é o objetivo? O que ela vai atingir com isso? Então, assim, por isso que a gente fala, começa a perder um pouco a noção da realidade, né? Sim, com certeza. Entendeu? Aí você vê, pega essa tua amiga. Quantas coisas a gente não falou hoje, né? De mecanismo de defesa, de querer mostrar uma coisa que não é, de estar em conflito com a realidade, de não aceitar a realidade que se encontra. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas dão uma exagerada na coisa, né? Então, veja, onde é que a gente vê essa neurose da histeria, né? Que é o quê? O que é histeria, gente? A pessoa, ela tem uma instabilidade, ela tem uma fragilidade, ela tem uma autoestima que ela não se sente segura com alguma coisa, ou físico, ou sei lá, ou alguma característica, e ela tem a necessidade de toda hora estar falando que ela é muito boa naquilo. Então, toda hora ela está falando, que eu sou linda. Ou toda hora ela está dizendo, eu sou muito feliz. 5 em 5 minutos ela fala, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, eu sou muito feliz. Então, chega uma hora que, né, tem coisas que você não precisa falar. Então, os sintomas, exibicionismo, né, culto ao corpo. Então, tem gente que fica tirando fotos do corpo o tempo todo. Dramatização do falar, do comportar-se, né? Então, veja, são pessoas que elas precisam o tempo todo tem a necessidade de estar mostrando alguma coisa, ou de estar dizendo que ela é muito boa, porque no fundo, tem alguma coisa que não está bem. No fundo, ela tem uma insegurança muito grande com relação àquele assunto. Então, corpo. Então, ela tem uma insegurança com relação àquele corpo que ela precisa mostrar o tempo todo, né? Aquilo. Neurose obsessiva compulsiva, né? É a compulsão, obsessivo compulsivo. Quem é o obsessivo compulsivo? É aquela pessoa que ela tem lá alguns conflitos que eles não estão bem resolvidos, tá? Então, veja, o obsessivo compulsivo é aquela pessoa que ela tem uma necessidade muito grande de arrumar tudo. Às vezes ela tem uma que a gente fala que é compulsão, né? Então, tem gente que tem compulsão de limpeza,
tem gente que tem compulsão de disciplina, tudo certinho. Tem gente que tem compulsão de ficar sozinho, né? Não quer ter contato com ninguém. Tem gente que tem compulsão de comer, ou de comer demais, ou de comer de menos. Então, vocês que vão trabalhar com nutrição, quem é o obsessivo compulsivo? Tem gente que come por compulsão, né? Ele precisa comer, às vezes ele nem sabe por quê, tá certo? Então, por isso que vocês precisam entender algumas coisas, né, da psicologia, tá? Depois a gente tem aqui as fobias, tá? A fobia, ela tá dentro da família da neurose, tá? E fobia todos nós temos, cada um tem um tipo de fobia. Agora, quando ela vira uma doença, quando, se por exemplo, você ficar você tem fobia de escuro, então se por acaso em algum momento você ficar numa sala escura, você desmaiar e perder os sentidos, aí você precisa de tratamento. Deu para entender? Aí tem fobia de barata. Ah, o que é a fobia da barata? Ah, se a barata passar ali, eu saio gritando, não posso nem ver. Isso, você tem medo, não é fobia. Fobia é quando você tem uma manifestação que você não tem controle, tá? Você não consegue controlar, né? Então, veja, ó, manifestações psicossomáticas, né? Então, você vê uma barata, você desmaia, você não tem controle. Aí é uma fobia, né? Então, tem fobia de barata, de aranha, de avião, de elevador, de altura. Vixe, tem um monte, tem uma quantidade muito grande. Mas a gente tem que identificar qual que é a diferença de fobia e de medo. Medo, você tem medo, ok. Tem medo de andar de avião, ok, mas eu ando. Então não é fobia. Se fosse fobia, você nem entrava, nem passava perto de um avião. Tá? Deu para entender? Tudo bem? Sim. Qual que é a diferença da psicose? Veja, o que é o termo psicose? O termo psicose surgiu em 45, em substituição ao termo da loucura, tá certo? E ele se refere a um conjunto de doenças mentais. Então, a psicose, ela está ligada basicamente à esquizofrenia, que são as patologias aí de psicologia, né? Esquizofrenia, a paranoia e ao maníaco depressivo, tá? Então, Freud diz, né, que a psicose, ela é uma doença de defesa. A pessoa, ela tem uma psicose, ela é esquizofrênica para se defender de alguma coisa, tá? Psicólogo, gente, nada disso é consciente, ok? É o teu consciente que é muito importante que vocês entendam isso, tá? Eu não vou ter fobia de escuro, então amanhã eu resolvi que a partir de amanhã eu vou ter fobia de escuro, então a partir de amanhã eu não posso ficar em nenhum lugar escuro. Não é você que decide isso numa situação consciente. Provavelmente você passou por algum trauma, alguma coisa te levou a ter esta fobia. Tá claro? Tá? Então, para esse autor Zimmermann, né, as psicoses são um processo de deteriorização das funções do ego. Então, o teu ego ele está extremamente comprometido, ok? E esse comprometimento ele acontece em diferentes graus. Então, veja, eu tenho alguns tipos de psicose. A primeira é a esquizofrenia. Tá? A esquizofrenia, ela está relacionada às dificuldades que a pessoa tem para dominar alguns impulsos internos, certo? Então, veja, ela não consegue lidar, né? Ela tem ali uma pulsão de morte, ela tem uma sensação de morte. E aí ela se manifesta como forma de rejeição, de ódio, de destrutividade. Aqui a gente tem bem claro aqui a questão da esquizofrenia, ó. Ela é uma doença mental grave, crônica, tá certo? Quais são os sintomas
que tem um esquizofrênico, né? Ele tem perda de contato com a realidade, certo? Ele tem alucinações, ele tem falta de controle sobre os pensamentos, tá? Então, por exemplo, um esquizofrênico, ele precisa de tratamento com medicação, ok? Porque ele sai completamente fora da realidade, né? Os primeiros sintomas, eles já começam a aparecer na faixa etária aí, ó, de 15 a 25 anos, da adolescência até a fase adulta, né? E quem que faz o diagnóstico da esquizofrenia, né? O psiquiatra e o psicólogo. Existe uma série de critérios, entrevista, anamnese, testes, né? Em psicologia, a gente tem muito teste para fazer uma avaliação clínica, tá? Mas a esquizofrenia era uma doença mental bastante grave, assim, bem severa. Paranoia. O que é paranoia? Paranoia é um termo que as pessoas usam muito. Ah, você é paranoico. O que é paranoia? Paranoia, ela tem a função de transferir, olha, a projeção, certo? Tem a função de transferir a desconfiança para o outro e não a relação a si mesmo. Então, quem que é o paranoico? Ele joga para o outro algum tipo de desconfiança, algum tipo de sentimento. Muitas vezes, ele formaliza, né, uma ideia, ele formaliza uma situação e ele acredita naquilo, tá? Então, observa-se aí, ó, que muitas reprovações, o que são reprovações reprimidas, né? Coisas assim situações que não foram autorizadas ao longo da sua vida, assim, reprovações reprimidas, coisas que alguém, os outros, a família, os pais reprimiram, não deixaram fazer, né? E aí as ideias, elas aparecem, né, sem... elas são admitidas sem desconfiança. Então, veja, as ideias delirantes. Então, o que são ideias delirantes? A pessoa, ela inventa alguma coisa, ela tem uma ideia, ela inventa alguma coisa e ela passa a acreditar naquilo. Então, por exemplo, tem muita gente que inventa uma situação, começa a desconfiar daquela situação, certo? E começa a vivenciar aquela mentira. Eu não sei se você já conheceram alguém que passou por uma situação dessa, né? Então, veja, é um comportamento que o ego assimila, né, o mundo externo como algo que fosse seu. Então, ele passa a vivenciar alguma coisa que ele acredita. Às vezes é mentira, às vezes aquilo não existe. Até tem uma figurinha ali, eu coloquei, ó, que os olhos não veem, a paranoia inventa, com alta precisão de detalhes. Então, assim, a paranoia para vocês verem como que é forte o termo paranoia, né? É uma pessoa que ela tem o ego comprometido, ela tem uma doença, uma patologia com relação à realidade. Ele inventa situações da realidade, ok? E passa a acreditar naquilo. Ela passa a desconfiar. Então, ela sai fora de uma realidade. Ela vivencia uma coisa que não existe. Por isso que é patologia. Deu para entender? Deu, gente? Melancolia. O que é melancolia? Né? Melancolia está ligado a, basicamente,
traços de desânimo profundo, tá? Então, veja, o que é melancolia? Falta de interesse pelo mundo externo, perda da capacidade de amar, inibição de qualquer atividade, rebaixamento de sentimentos de autoestima, né? Então, assim, veja, a melancolia, ela está ligada a um desânimo muito grande, tá? Então, o que é melancolia? São pessoas que, em alguns casos, que nem está escrito aqui, algumas pessoas, elas estão melancólicas por conta de um luto. Então, veja, é algo também passageiro. Ela perdeu alguém, teve a sensação de luto. Então, o que é o luto? O luto é você perder, né, alguma coisa, né? Perder alguém, perder uma pessoa. E na psicologia, tudo que a gente perde, a gente fala que é um sentimento de luto. Então, por exemplo, até perder um emprego que você gostava muito, a pessoa ela fica fragilizada. A gente fala que é um processo de luto porque ela perdeu aquele emprego. E o luto de perder alguém mesmo. Perder, gente, não significa necessariamente morrer. Às vezes o término de um relacionamento, ok? Você perdeu alguém, você terminou um relacionamento que você não queria terminar, você passa por um processo de luto. E muitas vezes a pessoa fica melancólica, ela fica com total desânimo, né? Ela tem um desinteresse total por tudo e por todos, tá? Então, veja, e tem gente que passa por essa situação, só passa por ela e melhora, e tem gente que se aprofunda nessa situação e isso vira uma depressão, percebe? Então, ela começa por um desinteresse por alguma coisa e aí ela chega num estado de depressão, tá? E por último, a perversão, né? O que seria a perversão? Então, veja, existem múltiplos e diferentes quadros de perversão, né? Então, substituir o termo perverso seria você... o termo perverso em psicologia, ele tem um significado diferente em praticar uma crueldade, tá? Então, em psicologia, esse termo ele é diferenciado, certo? O que é perversão na psicologia? A psicopatologia e a sociopatia, tá? Então, os perversos em psicologia é o psicopata e o sociopata, né? Qual que é a diferença entre os dois? O psicopata, ele faz as coisas por impulsividade, certo? Ele tem uma repetitividade compulsiva, ele tem uma necessidade de repetir, ok? Ele tem uma natureza maligna, ele é uma pessoa má, né? Então, ele faz as coisas com maldade, é uma característica dele a maldade, e ele não sente culpa nenhuma, ok? Então, quem é psicopata, né? Então, assim, ele não se relaciona, ele é extremamente impulsivo, ele é egocêntrico, ele só pensa nele, certo? Ele mente muito, ele inventa umas mentiras, assim, absurdas e acredita nessas mentiras, e ele não assume culpa. Ele, em nenhum momento, assim, ele faz as coisas como se fossem coisas naturais, tá? Por mais que você mostre para ele, fala, olha, você está mentindo, ele fala, não tô não. Não tô. Ele acredita na mentira dele, tá? São elementos narcisísticos, muitas vezes eles são sádicos, tá certo? Na sua estrutura de personalidade, né? Então, ele faz o mal e convive naturalmente com aquilo, tá? Então, aí a gente tem aí nesse slide algumas características do psicopata, né? Que são aí, ó, atentas. Ele é uma pessoa bastante atenta à conduta dos outros. Ele é muito observador, né? De repente ele fica agressivo sem motivo.
se aproxima, o psicopata, ele é manipulador, tá certo? Então, como ele manipula uma situação, ele se aproxima das pessoas em situação de vulnerabilidade. Como ele observa bastante, no momento em que você está mais fragilizada, que você está mais sensível, ele se aproxima de você. O psicopata, gente, ele é muito galanteador, tá? Ele é uma pessoa que ele sempre te elogia, ele é uma pessoa que ele te cativa, ele é uma pessoa super perigosa, ele manipula toda uma situação em função daquilo que ele quer, tá? Então, por exemplo, quando ele quer alguma coisa, ele se aproxima, ele elogia, ele aproveita do seu momento vulnerável, alguma situação que você esteja passando na vida, né, para criar ou adquirir, sei lá, eu de vocês, alguma coisa que para ele interessa. Então, assim, você tem algo que para ele interessa. Pode ser tanto físico, como emocional, como sentimento. E enquanto você te interessar para ele, ok. Quando você não for mais interesse dele, assim, quando ele não tiver mais interesse por você, ele te descarta sem qualquer remorso, tá? É uma pessoa muito manipuladora. A gente tem muitos psicopatas circulando por aí, né? O sociopata, ele tem um transtorno de personalidade conhecido como transtorno de personalidade antissocial, tá certo? Ele tem características parecidas com o psicopata, só que o sociopata, ele não se relaciona, tá? Então, a diferença é que ele não estabelece relacionamento. Ele é muito cruel, ele não tem remorso, ele não se coloca no lugar do outro, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele só pensa nele, ele manipula, ele pode ser encantador, se for interessante para ele ou não, tá? Ele não sente medo, ele não se relaciona, tá? Como lidar com o sociopata, né? Aqui na figurinha, mantendo distância, melhor forma, tá? Então, você percebe, por exemplo, né? Eu sempre falo muito isso. Você percebe na empresa onde você trabalha que tem uma pessoa que ela manipula as pessoas, que ela arquiteta alguma coisa para ela se beneficiar, melhor coisa, se afasta daquela pessoa. Senão ela pode te envolver na manipulação dela e te prejudicar, sem que você perceba. Ele arquiteta, então quando a gente fala que, assim, que o sociopata é inteligente, ele arquiteta alguma coisa para se beneficiar daquilo, tá? Como tratar, né, um sociopata? Aceitar e reconhecer o problema e recorrer à terapia. Então, quer dizer, o indicado é você encaminhar essa pessoa para tratamento, tá? E para encerrar, né, então, as estruturas mentais que nós temos aí são a psicose, né, a neurose e a perversão. A neurose, ela acontece numa situação de inconsciente. A psicose acontece numa situação de delírio. E a perversão, as pessoas que elas são perversas, elas fazem as coisas para sentir prazer, está ligada a uma sensação de prazer. Ela prejudica o outro para sentir prazer por aquilo que ela está fazendo, na maldade mesmo, mas ela se sente bem por conta daquilo. Deu para entender, gente? Então é isso, bastante coisa, né? Mas deu para entender. Mas deu para entender? Alguma dúvida, perguntas? Não? Gente, eu não vou dar atividade hoje, tá? Porque a gente está chegando aí no final do semestre. Então, eu vou preparar uma revisão de todo esse conteúdo que a gente viu,
de forma que eu possa preparar vocês para a prova, tá? Então, eu vou ver direitinho como é que a gente vai fazer isso nas próximas semanas. Então, eu não vou dar mais atividade valendo ponto, até porque eu acho que eu já dei todos os pontos que eu precisava dar. E então, agora a gente vai providenciar aí uma boa revisão para que vocês possam fazer a prova. Tudo bem, gente? Já tem quando vai ser a próxima prova, professora? Segunda semana de junho, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Junho. Eu acho que... Junho. Junho, mês que vem já. Junho, Daqui 2 semanas. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Depois eu até mando para vocês. Eu creio Chama B2, né? Uhum. Quê? Isso. a prova vai ser virtual, não é? Eu acredito que sim, porque eu não sei como é que vai ficar essa coisa aí da quarentena. Por enquanto a gente não sabe, tá? Não foi passado nada pra gente. As provas vão acontecer na semana de 15 e 19 de junho. Vai ser online, porque eu recebi um e-mail hoje falando que a foi prorrogada em AD até dia 16 de junho. Só que assim, gente, vai ser diferente daquela, tá? Porque aquela que a gente fez, a primeira, foi de 5 questões, tá? Aquela prova, ela valia 1.000 pontos. Essa prova agora, de junho, ela vale 4.000 pontos. Eita. Então, a gente precisa fazer mais questões para que vocês não fiquem prejudicados, entendeu? Porque senão você erra uma questão e já perde logo lá, sei lá, quantos? 1.000 pontos, 800 pontos. Então, a gente vai precisar ter mais questões, tá? Mas aí a gente vai orientando, vai falando para vocês, tudo bem? Tá bom, gente? Tá ok, professora. Boa noite. Tem uma pergunta? Não. Tá bom, gente. Boa noite, obrigada, e a gente vai se falando, tá bom? Boa noite, professora. Tá, boa noite, professora. Tchau. Tchau, Boa obrigada. noite. Boa noite. Tchau.